Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Gisele Melocro Borelli, estou pastora na IPI de Araraquara e esse podcast que chega até você é a gravação das nossas aulas de escola bíblica, que acontecem todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, no nosso templo. Seja bem-vindo a esse espaço de estudo, comunhão e fé na escola bíblica, no estudo da palavra. Vem e vamos juntos. Boa aula! Hoje, então, a gente vai ver terminar a leitura aqui, o estudo do capítulo 3, e a gente vai falar um pouquinho da gente como crente herdeiros dessa promessa, né? Saber que, como crente, a gente vive pela fé em Cristo e não pelo cumprimento da lei. Sentir-se seguro, uma vez que a salvação não está nas nossas mãos falhas, né? Mas na poderosa mão do Senhor, ainda bem. E agir, né, com responsabilidade, a fim de que o caráter de Cristo seja visto em nós. Então, Gálatas 3, do 15 ao 26, diz a palavra do Senhor. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, depois de ratificado, nem acrescentar-lhes algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança que previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Vou ler o 27 também. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Palavras do nosso Deus. Interessante que desse trecho aqui, a gente vê Paulo aí cheio dos argumentos, né? É uma argumentação lógica e histórica, né? Para defender a justificação exclusiva pela fé. E ele vai ensinar, então ele vai falar da aliança da graça feita com Abraão, que é incondicional e superior à lei mosaica, garantindo que todos os que creem em Cristo são filhos de Deus e herdeiros da promessa. E é interessante, vamos ver aí o primeiro argumento que ele usa, né? Que é a promessa é um testamento inalterado, né? Que é do 15 ao 18. Paulo, ele vai usar a analogia de um testamento, tal qual a gente tem hoje. Vamos pensar na questão do direito, né? Quando alguém faz um testamento, esse testamento fica guardado sob a lei, e quando a pessoa morre, se abre o testamento, vai fazer a leitura, né? Naquela época era um pouquinho diferente, né? No sentido de, era realmente um rolo que se tinha e selava esse testamento. E esse selo
era a garantia de que o testamento era válido, e ele só era então revelado quando a pessoa morria, tal qual hoje, mas aquele selo é que garantia que ninguém tinha alterado aquele documento, né? Então era um selo mesmo, aquela serinha, um selo que era colocado ali para não se abrir. A ideia que Paulo está colocando aqui, né, que uma vez ratificado ele não pode ser anulado nem ter novas cláusulas adicionais, ele está argumentando para um povo que entende a questão da aliança, porque essa ideia de testamento tem a ver com a aliança que a gente faz, né, com Deus, com os seres humanos, mas a concepção é de um testamento mesmo, tal qual como a gente conhece hoje, tá? Então, ele usa a mesma palavra com os dois sentidos, essa dubiedade mesmo, que é para quem ele está escrevendo entender que ele está falando da aliança de Deus com Moisés, mas também de um testamento no sentido grego da coisa, né? Que é esse sentido que a gente tem hoje ainda no direito civil. Vamos pensar assim, é a mesma concepção. Porque ele vai falar, qual a conclusão que ele chega a partir disso, né? Que Deus faz uma promessa incondicional a Abraão e a sua descendência, no singular, que se refere a uma pessoa, a Cristo, né? Não aos filhos dele depois, né? Então, a lei que foi entregue 430 anos depois do Sinai não tem o poder de cancelar ou alterar a promessa original da salvação pela graça, porque Abraão recebe a promessa da salvação pela fé, é graça, né? Então, dá a sensação que parece que a lei, depois de todo esse tempo, é como se ela realmente, não tem nada de graça, agora vocês têm que cumprir. Por isso que a ideia de aliança, ou seja, essa aliança que Deus faz conforme os períodos históricos que vão acontecendo. Então, a herança ela é baseada na promessa, não no cumprimento das regras. E aí, afinal, então, qual que é o propósito da lei? Se eu não preciso da lei para ser salvo, por que a lei veio? Né? Seria a pergunta lógica a partir do argumento de Paulo, né? E aí ele vai justificar, do 19 a 25. Se a lei não salva, para que ela serve? E aí ele vai falar que a lei foi dada por causa das transgressões, por causa do pecado. Para o quê? Para evidenciar o pecado humano. E aí ele fala da função do aio, que seria o tutor no grego, né? Paulo, ele compara a lei então a um aio, um tutor, né? Um pedagogo da antiguidade. Que era o quê? O que esse pedagogo fazia? Lembra que não tinha escolas no sentido como a gente tem hoje. Tinha escola de filosofia, uma coisa ou outra, mas não como a gente tem hoje. Então o pai geralmente contratava um pedagogo, alguém que ia seguir com a criança para o quê? Para disciplinar, para proteger, para guiar aquela criança. Então o papel da lei nesse sentido, com o povo de Deus, era o papel desse tutor. Então é para disciplinar, para proteger e para guiar o povo até a chegada do verdadeiro descendente, Jesus Cristo. Então a lei ela sempre vai apontar para Jesus, é essa a ideia. Então uma vez que a fé em Jesus, né, Cristo, chegou, a função pedagógica e também condenatória da lei, ela foi cumprida. Por isso que Jesus fala, eu vim cumprir a lei. A lei se encerra comigo e em mim. Por quê? Porque ficou claro e evidente que os seres humanos não conseguiam cumprir a lei. A lei era perfeita demais, mas por quê? Porque Deus é perfeito demais, Ele é santo. Então, nesse sentido, ela tinha essa ideia. Então, agora, em Cristo, a gente não é mais escravo do tutor. Ele usa essa palavra aí, por quê? Porque aquele que era tutoriado, vou pensar assim, ele tinha que fazer o que o tutor orientava. Então agora, a lei que cumpriu esse propósito de direcionar o povo de Deus, ela não precisa mais ser observada no sentido de, eu tenho que fazer tudo certo. Não, porque Cristo já fez. Então é essa ideia, porque às vezes a gente questiona, né? Então por que existe a lei? Que é a lógica a partir de tudo isso. Porque então, se basta fé, por que tinha lei? Né? Você vê que Paulo, assim, ele vai trabalhando as questões que a gente levantaria com certeza, né? Que é o quê? O que aquele povo lá estava falando. E lembre-se, então tinha o
virar judeu. Virar judeu não só na questão da circuncisão e da dieta, mas também do cumprimento da lei. Então a cruz foi em vão, que é a discussão que Paulo está tendo aqui em Gálatas, né, desde o começo. Então ele vai dizer, olha, a lei ela serviu, não é que ela olha, vamos jogar tudo fora, não serve mais. Não, ela vai sempre apontar para Cristo. E é interessante isso, porque quando você olha a lei, ela tem um sentido o quê? De vida. Por quê? Porque a ideia dela era o quê? Era manter o povo santo, puro, separado, em vários sentidos. Só que o povo entendeu o quê? Que tinha que seguir aquilo lá, a força do pensamento, do braço para poder se manter. Aí ela foi veículo de morte, porque a gente não consegue. E aí, o versículo 26, e o 27 aí, né, vai falar que a gente é herdeiro da promessa em Cristo. E aí a gente tem uma identidade, pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A ênfase, então, é que essa filiação não vem mais por linguagem étnica. Então eu não preciso ser judeu no sentido étnico da coisa, eu não preciso necessariamente obedecer a lei para ser aceito. É importante que, então você está falando que a gente pode fazer o que quer, como quer, não é isso. Depois ele vai tratar sobre essa questão de liberdade mais para frente. Mas o que Paulo está querendo dizer é que não é por causa disso, da obediência da lei, de ser judeu étnico, que você passa a ser filho de Deus. Não, é porque por meio da fé e da união em Cristo agora. Então a obediência, toda essa questão, ela passa a ser posterior. Porque nesse sentido aí ele vai falar, porque a gente é herdeiro. Qual que é a herança? Aí ele vai falar, né, em Cristo as barreiras são quebradas. Então deixa o judeu, o grego, escravo, livre, homem ou mulher. Por quê? Porque todos pertencem a ele, são considerados filhos de Abraão. Não pelo sangue, mas pela fé. Né? Ou seja, nesse sentido, todos nós pela fé somos herdeiros da vida eterna e das bênçãos espirituais. Descendentes de Abraão, né? Como a gente entende na nossa tradição. A igreja hoje é o Israel do Senhor, então nesse sentido não é étnico, é pela fé. E aí eu queria pensar em algumas aplicações a partir dessa realidade, né? Então, de que a gente é herdeiro da promessa em Cristo, de que a lei teve um propósito transitório para cumprir-se no povo de Deus, e que isso tudo que a gente tem, essa promessa, é um testamento inalterável. E aí eu vou pensar em algumas aplicações. Eu fiz 4, dessa vez eu fugi dos 3 pontos presbiterianos. Aí vamos lá, eu queria pensar primeiro, né? Descanse na segurança da graça, que é a identidade versus desempenho. Porque qual é o nosso erro, né? Muitos cristãos vivem exaustos tentando o quê? Ganhar o amor de Deus. Através do quê? De meta espiritual ou comportamento perfeito. Eu vou ser o filho perfeito, Deus vai me amar. Eu sou o crente perfeito, Deus vai me amar. E aí, a prática qual que é? É a gente lembrar diariamente que a nossa herança foi garantida em testamento. Testamento de sangue, que não pode ser alterado. E esse sangue não era o nosso, é o de Cristo. Então o nosso status de filhos e filhas de Deus depende de quem? Da fidelidade de Cristo, não da nossa performance. E aí é só lembrar que ele foi fiel até a cruz, até a morte de cruz, e ressuscitou. Então quando a gente falhar, porque adivinha, a gente vai falhar. Algumas vezes miseravelmente falharemos, para a gente não fugir de Deus. Ao contrário, é a gente voltar para Deus correndo, baseado na promessa que Ele deu. É porque às vezes acontece muito isso, eu não estou bem, como a gente ouve por aí, cair da graça, eu fujo de Deus, né? Quando na verdade, quando eu falho, talvez a gente confiar que Deus é um Pai que nos acolhe, que Ele corrige, que tem que ser corrigido, claro, mas que não depende do que a gente faz. Porque se um filho nosso erra,
pode ser a pior coisa do mundo, ele não vai deixar de ser nosso filho. Nunca. A gente pode não gostar da roupa que ele veste, da opção sexual que ele fez, a gente pode não gostar, às vezes, da igreja que ele vai, tem casos aí, vamos supor, da namorada do filho, do namorado, a gente pode não gostar, mas ele não deixa de ser seu filho. Vai lá, faz um teste de DNA, ele continua sendo seu filho. Ele fazendo ou não fazendo o que você gosta, não seguindo a profissão que você quis para ele, porque a gente tem muita, o filho meu nunca vai fazer isso, se fizer tal coisa não é mais meu filho. O sangue está lá, continua filho. A gente pode muitas vezes partir desse pressuposto, né, de que mas não, em Deus é a mesma coisa, a promessa é por causa do que Jesus fez. A gente não deixa de ser filho de Deus. A gente foge de Deus quando erra, mas na verdade a gente continua. Deus está lá esperando a gente de braço aberto. Então a gente pode e deve descansar na segurança da graça. Segundo, use a lei para arrependimento, não para salvação. Porque qual é o erro atual? É ignorar a santidade de Deus, que aí eu caio na libertinagem, ou achar que as regras morais lá do Antigo Testamento é o que torna a gente melhor do que os outros, que é o legalismo, né? Então, você vê como nós somos seres de extremos, né? Ou a gente vai para a libertinagem ou a gente vira um legalista, né? E quando Deus olha para a gente e fala, se equilibra aí, presta atenção em mim. E qual que seria a nossa prática saudável, então? Olhar para os mandamentos bíblicos como um espelho, né? Como um tutor, como o aio aqui. Qual que é a ideia? A lei serve para mostrar para a gente onde a gente erra e para apontar a nossa necessidade diária de Jesus. Eu vou errar, eu vou cair, porque lembre-se, qual que era a premissa da lei? Você tinha que cumprir ela integralmente. Se você falhasse em um mandamento, falhou em todos. E aí adivinha, a gente sempre falha. Então a lei, ela mostra para mim aonde eu falho, onde eu tenho falhado miseravelmente. Então eu posso e devo usar a lei, vou pensar assim, todo o aparato da palavra de Deus para moldar o meu caráter conforme o caráter de Jesus, mas nunca para medir o amor de Deus por mim. A lei mostra o que me ajuda e o que não me ajuda. Olha, Israel, se você fizer tal coisa, né, isso não é bom. Né? Então, vamos pensar no primeiro mandamento, né? Não adorar outros deuses, né? Porque Javé era o Deus, em outras palavras, eu estou aqui salvando vocês e vocês vão adorar outro Deus? Honrar pai e mãe e por aí vai. Qual que é o direcionamento dos mandamentos? Né? Não cobiçar, não matar, enfim, não roubar. Porque é errado? É errado, ok. Mas se eu falho em um, eu falho em todos. E aí a lei me mostra o quanto eu preciso da misericórdia e da graça de Deus todo dia. Então vocês podem ver que nas devocionais que eu estou compartilhando no grupo, conforme as leituras, é sempre esse apontamento para Cristo. Eu sempre tenho, preciso ter. Vamos pensar aqui, como reformados, a leitura do Antigo Testamento a partir da ótica de Cristo. O que aquele texto me mostra que falta em mim? É um espelho para eu ler o Novo Testamento e entender que, olha, se não fosse Cristo, que miserável homem que eu seria, que miserável mulher que eu seria. Porque não tem nada em mim que eu consiga garantir uma boa performance. Não tem nada em mim que garante que eu vou obedecer à lei. Na verdade, ou eu vou para a libertinagem, ou eu viro aquela pessoa sistemática que não pode nada, né? Então é muito sério isso. Então, usar a lei para arrependimento, não para salvação. Terceiro, elimine o preconceito e o elitismo espiritual. Esse aqui é pra gente que é presbiteriano. Qual que é o erro atual? Julgar a maturidade e o valor dos outros irmãos com base na aparência, no status social, nas preferências litúrgicas ou na herança familiar.
qual é a prática? Né? Promover a unidade na igreja local. Se a fé em Jesus é o único requisito para ser herdeiro, todas as barreiras humanas caem. Então, é tratar todo cristão, seja no seu contexto econômico, social, cultural, de forma igual. Por quê? Porque a mesa nos torna iguais. Todos nós somos miseráveis. E somente tem um lugar que tem pão, que é na mesa do Senhor. Porque se eu acho que eu sou melhor que o outro, porque eu estudo mais a Bíblia, eu entro nessa questão do elitismo. Porque a gente está aqui, a gente tem uma visão mais assim, centrada da palavra de Deus, uma liturgia mais organizada. Quem garante que aquela outra igrejinha da esquina ali de baixo, que de repente você passa na frente e fala, socorro Deus, né? E agora eu tô fazendo um comentário bem com a nossa cara, porque você já faz um comentário desmerecendo a espiritualidade do outro. Quem garante que aquele outro que eu fico apavorado quando vejo, às vezes está mais próximo de Deus do que eu? Porque ele já se colocou na posição de servo, de eu preciso da graça de Deus. Às vezes é um preconceito, né? Que a gente já predispõe na nossa mente, na nossa forma de falar. E aqui eu vou fazer um adendo também. Às vezes aquela mania que a gente tem de adjetivar as pessoas e as coisas e as igrejas. Quando a gente adjetiva alguém, e a gente já está correndo o risco de ser preconceituoso e de ser elitista. Por que então? Porque aquela igrejinha, né, daquele jeito, tão avivada, tá vendo? Adjetivei, é avivada, mas que avivamento é esse? No meu coração, será que ele é um avivamento verdadeiro ou é um pressuposto? Porque é fácil a gente julgar o outro, mas e olhar para mim mesmo? Né? Então, é muito importante isso, porque às vezes a gente cria barreiras que a gente não precisava criar. Não estou falando que a gente não tem que julgar, olhar a realidade, olhar as igrejas, fazer uma análise bíblica, não é isso. Mas é realmente, às vezes, a gente deixar de promover a unidade porque a gente se acha melhor que o outro. E se eu me acho melhor que o outro, eu não vou tratá-lo igual a mim, com igualdade. Isso é importante a gente pensar, tá? E por último, né? Viva com a postura de um herdeiro, não de um escravo. E o erro atual qual é? Orar e servir a Deus por motivo de barganha. Se eu fizer isso, Deus me abençoa. Ou por medo de punição. Se eu não fizer, Deus me castiga. E aí a prática, né? Mude a motivação das suas disciplinas espirituais, né? Por que você ora, lê a Bíblia, jejua? Né? Você precisa não busca Deus para se tornar um filho. Você busca Deus porque já é um filho. Então eu busco a Deus não porque eu quero ser, mas porque eu já sou. Então, que o serviço na igreja possa ser uma resposta, né, de gratidão, de amor. Que a minha oferta ao Senhor do domingo não seja porque, Deus, eu vou te dar 100 para o Senhor me abençoar com 1000. Mas seja porque Deus já me abençoou, né, na minha casa. Que a minha oferta do tempo aqui no templo não seja porque é isso que eu tenho que fazer, porque senão Deus não me abençoa. Então, nesse sentido, não há uma obrigação para acalmar a consciência, porque às vezes a gente também serve a Deus por culpa. Essa semana eu não pude vir no culto, então eu vou fazer alguma coisa a mais, vou dar uma oferta maior, vou ver Calice que precisa, né? Porque vai que Deus, né, tá meio bravo comigo. Pensou? É uma lógica que às vezes é uma lógica de escravo e não uma lógica de filho, de quem tá ali e que tipo, tudo que tá aqui, tudo que Deus oferta é meu. Ele já fez o que tinha que fazer. Então agora eu só aproveito as bênçãos espirituais, entendo que a lei é para arrependimento, não é para condenação e nem para salvação. Entendo que eu vivo pela fé, e aí eu elimino o preconceito da minha vida e ando seguro na graça de Deus. Eu lembrei de uma música agora, acho que é do Palavra Antiga, seguro eu vou nas mãos daquele que
Que a ideia é o quê? De que eu ando seguro em Deus. É uma canção muito bonita, que não é para culto, mas é uma canção muito bonita que fala seguro voo. Então que a gente possa andar seguro. E essa segurança não nos torne arrogantes, nem elitistas. E que a gente possa viver com essa postura de herdeiros, na certeza de que não é pelo que a gente faz, é por quem a gente é, filho de Deus. A nossa identidade está em Cristo. É isso que a gente sempre precisa lembrar, né? Nossa identidade está em Cristo. E aí, a partir disso, eu entendo que eu sou herdeiro dessa promessa e eu vou seguindo firme e forte, com a certeza de que é um testamento inabalável, que o propósito da lei foi transitório e de que a gente é herdeiro da promessa em Cristo, que a gente siga firme com essa promessa que a gente tem, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Gente, alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Fique à vontade. Que bom que você nos acompanhou até o final dessa aula. Você ouviu a Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e eu quero convidá-lo a nos fazer uma visita. O nosso culto é aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Rui Barbosa, 10.074, na Vila Xavier. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima!